Bom, pessoal, vamos seguir com a correção dos exercícios. A partir do 5, então. As bactérias são seres unicelulares, procariotos. O que é ser um procarioto? Na verdade, só as bactérias são. Os outros, todos os seres vivos, são eucariotos. E aí eu tenho uma representação aqui para a gente poder entender um pouquinho as diferenças entre um ser que é procarioto, que só bactérias são, e o restante aí, né, os outros, todos os seres vivos são eucariotos, tá? Eucario, cario significa, se refere à carioteca, que é essa membrana que envolve o núcleo das nossas células. Ele protege o nosso material genético, né? Ele faz essa função de deixar eles bonitinhos aqui dentro, para que não se dispersem, não se quebrem, enfim. Aqui nos pro é de antigo, né? E que não tem tantos atributos celulares. Então, as bactérias, elas têm essa propriedade de não ter carioteca, por isso procarioto. Eu é verdadeiro, né? Eu possuo o quê? Carioteca. Então, essa é a diferença, tá? O DNA, no caso das bactérias, dos procariotos, ele fica aqui, ó, dispersão pelo citoplasma. Não tem nada que segure ele ou que, né, seja aí uma maneira de proteger esse material genético. Lembram do plasmídio que eu falei na live? Sobre a questão de ele servir, né? Ele possui, é um DNA também, só que um DNA pequenininho em comparação ao DNA, o DNA da bactéria, e ele tem aqui genes, ou seja, trechos que conferem a ele resistência aos antibióticos. Aqui também eu vejo os ribossomos, claro, se eu tenho um material genético e eu sou um organismo vivo, um ser que é vivo, que possui vida, no mínimo eu tenho que ter ribossomo para produzir as minhas proteínas. Produzidas as proteínas, elas são lançadas para o complexo de Golgi, que aí sim sai, né, através das vesículas pelos poros da própria membrana celular, que também está presente aí nas bactérias. Aqui, a nossa célula normalzinha, com mitocôndrias, com lisossomos, alguns ribossomos dispersos, mas os que a gente tem maior concentração e que produzem as proteínas estão presentes aqui no retículo endoplasmático, nesse caso aqui acoplado ao núcleo. É o rugoso, aquele que vai ter ribossomo acoplado aqui para a produção de proteínas, depois encaminhado ao complexo de Golgi, que vai, né, expelir as vesículas para serem lançadas para fora. Bom, falando disso tudo, a gente coloca assim, ó. Assim sendo, muitos estudos e pesquisas são desenvolvidos na área da microbiologia para melhor conhecer a maquinaria biológica das bactérias. Sobre a citologia bacteriana, é correto afirmar que moléculas de DNA que ficam ligadas ao cromossomo bacteriano. Como assim DNA ligada ao cromossomo? Gente, eu tenho DNA ou eu tenho cromossomo, né? Ou essa fita minha dupla vai estar assim, ó, prontinha para ser lida e produzidas as minhas proteínas, ou ela vai estar nesse formato como está aqui, no formato de cromossomo, que é quando a minha molécula de DNA está duplicada e toda enoveladinha, ela está toda encurujidinha, tipo um novelinho de lã, formando esse X aí, né, que a gente conhece como cromossomo, para justamente se preparar para uma possível divisão dessa célula. Então, DNA, cromossomo, são formas que o meu material genético, no caso DNA, assume em diferentes períodos da vidinha da célula, tá? Então, aqui é como se eu dissesse subir para cima, é a mesma coisa, tá? Então, a letra A está errada. Letra B. O capsídeo bacteriano, como capsídeo bacteriano? Capsídeo quem tem é vírus, então eu nem sigo, né? Tá totalmente errada. Letra C. Os pneumococos, bactérias causadoras da pneumonia, são espécies de bactérias que possuem externamente a membrana esquelética, outro envoltório mucilaginoso, denominado de cápsula. Os pneumococos são bactérias realmente que causam pneumonia e vamos entender o que é essa membrana esquelética aqui.
Pessoal, é como se eu pegasse uma parte da membrana da célula bacteriana. Eu vou cortar um pedacinho aqui desse exemplo e vou colocar aqui para vocês, tá? Aqui eu tenho dois tipos de bactérias, a gram-negativa e a gram-positiva. O que significa isso? O que me importa eu saber se a bactéria é gram-negativa ou a bactéria é gram-positiva? Importa no tipo de antibiótico que eu for tratar essa doença, né? Que eu vou querer exterminar com essa bactéria. O fato de ela ser corada ou não por determinados tipos de corantes é o que diferencia aí uma classe de antibióticos que eu possa estar utilizando para matar essa bactéria ou outra, né? A gente tem como as gram-negativas sendo as bactérias mais perigosas, tá? O método de Gram foi o cara que descobriu, né, que elas se coloram aí. As gram-negativas, por exemplo, elas se coloram de vermelho, aplicando aí essa substância de coloração. E as gram-positivas, elas se coloram de azul. Então, o Gram descobriu isso em 1984, se eu não me engano. Faz bastante tempo, né? Isso aí acaba diferenciando um tipo de bactéria da outra, né? Então, é muito importante eu saber se a bactéria que está me atingindo aí, ela é gram-negativa ou gram-positiva. Pessoal, o que é que eu preciso saber disso tudo? Eu preciso entender que a gram-negativa, ela possui uma membrana plasmática externa, uma camada de peptidoglicano, que é uma estrutura formada aí por aminoácidos e açúcares, tá? Peptido vem de aminoácido, glicano vem, né, da glicose, dos carboidratos, enfim, que compõem. Além disso, ela também vai ter aí algum tipo de ácido que promove a ela uma certa resistência. Além disso aqui, ela vai ter internamente mais uma membrana plasmática. Olha que poderosa que ela é, né? Então é difícil combatê-la. No entanto que as gram-negativas, quando a gente está tomando antibiótico para elas, quando elas se sentirem perturbadas, essa membrana externa aqui, ela vai liberar endotoxinas, que se fala. E essas endotoxinas no meu organismo só pioram os meus sintomas. Por isso que é importantíssimo eu ter em mente qual tipo de bactéria está me acometendo e para eu poder utilizar o antibiótico correto, tá? E as gram-positivas, elas não têm isso aqui. Elas só têm, claro, em mais camadas de peptidoglicano, mas não tem essa parte aqui que protege, né, praticamente todo o corpinho dela ali dentro. Ela só tem essa parte aqui e uma única membrana plasmática. Então, elas acabam sendo aí mais espessas a parede celular, mas também, digamos assim, elas são do bem, entre aspas. Então, a letra correta da 5 é a letra C. A letra D também está errada. Bom, vamos para número 6. Número 6 fala dos mecanismos de ação dos antibióticos, tá? E aí eu preparei aqui copiei da internet. Uma arte para representar quais são os tipos de ação dos antibióticos sobre as bactérias. Então, vamos começar ali pelo número 1. Aqui no número 1, está dizendo que os antibióticos, eles podem inibir a duplicação cromossômica lá da bactéria. Ora, se ela não se duplicar, ela não consegue fazer uma cópia dela, né? Ela não consegue, digamos assim, se reproduzir. Também os antibióticos podem, uma classe deles, não todos, né? Por isso a gente tem que procurar entender qual é o tipo de bactéria que está causando a determinada doença para eu saber qual é o antibiótico correto para usar. Por isso que hoje em dia é só por prescrição médica mesmo que a gente consegue tomar antibiótico. Pelo menos deveria ser, tá? Porque eles é que vão entender qual é o tipo de bactéria que está nos acometendo, para daí sim entender como e qual antibiótico ele vai usar. Se é esse que barra a duplicação bacteriana, se é esse que inibe a atuação de enzimas essenciais para o metabolismo dela, se ela não metabolizar, ela morre, ou se é um tipo de antibiótico que vai causar danos à membrana plasmática da bactéria, ou se vai ser um que vai inibir a síntese de proteína, ou vai inibir a síntese da parede celular da bactéria, ou então, enfim, se vai atacar aí os ribossomos. Então, muitos são
as classes de antibióticos e muitas são as ações, os mecanismos de ação deles nas bactérias. Então, vamos voltar ali na pergunta número 6. Os mecanismos de ação dos antibióticos são inibição da síntese de parede bacteriana? Sim. Inibição da síntese proteica? Sim. Ação nos ácidos nucleicos? Pode ter ação no DNA também. Ele pode inibir a função da membrana citoplasmática? Pode. Quer dizer, todas estão corretas. Então, aqui na 6, a correta é a letra E. 7. Um gene que torna algumas bactérias resistentes a uma família de antibióticos, conhecidos como de último recurso, foi descoberto em pacientes e em animais na China, de acordo com pesquisadores. Então, a China véia, pelo amor de Deus, né? Vamos combinar. Para combater o avanço dessas superbactérias, que são muito resistentes, os cientistas recomendam que se restrinja o uso desses medicamentos na medicina veterinária. O novo fenômeno de resistência diz respeito às polimixinas, antibióticos usados em último caso para combater as bactérias como o Enterobacter, Escherichia coli, isso aqui eu tenho normalmente sobrevivendo no meu intestino, e a K. pneumoniae, a Klebsiella, né, que causa pneumonia. Foi em exames de rotina que eles descobriram lá nos porcos. Bom, tendo como referência inicial o texto, considerando também os mecanismos biológicos responsáveis pela emergência de bactérias multiresistentes, ou seja, são resistentes a muitas classes de antibióticos. Assinale a opção correta. Letra A. Os genes de resistência aos antibióticos já estão presentes em todas as bactérias. Sim, elas nascem com eles. Ruim para quem não tem muitos genes resistentes, bom para aquelas que têm, né? Então, é uma condição de ela ter ou não. E o antibiótico ativa a expressão desses genes. Gente, o antibiótico a gente viu até agora que ele só serve para matar. Como é que ele vai ativar a expressão desses genes na bactéria? Impossível, né? Então, letra A, sem condições. Letra B. Entre as consequências para o meio ambiente, o uso limitado de antibióticos está a disseminação de fatores de resistência entre as bactérias. Se aqui tivesse um izinho, eu até consideraria essa B como sendo certa. Mas entre as consequências para o meio ambiente, usar de maneira limitada os antibióticos, é claro que eu não vou promover nenhum malefício para as minhas células. Agora, se eu usar de forma ilimitada, lá vão ter antibiótico para tudo que é dor, aí é lógico que eu vou estar promovendo algo bem sério dentro de mim. E resistência às bactérias. Então, letra B, errada. Letra C, os antibióticos atuam como agentes mutagênicos. Não, né, pessoal? Antibiótico é um medicamento, não é um ser vivo que vai possuir aí poderes de agir como ser mutagênico, tá? Então, letra C, nem vou continuar, errada. Letra D, o fenômeno de resistência a drogas observado nas bactérias é resultado da seleção natural. Eu sei que vocês vão ter isso aqui, né, explicadinho em evolução, lá no 3º ano, mas já vamos entender um pouquinho sobre como que funciona a seleção natural para a resistência a antibióticos, por meio da qual os organismos portadores de genótipos sensíveis são eliminados, favorecendo a multiplicação dos dotados de genótipos resistentes. Claro, bactérias que possuem genes que conferem resistência a drogas, é lógico que vai persistir no ambiente, em detrimento das outras fraquinhas que não possuem esses genes e vão morrer. Então, isso é uma seleção natural. Seleciona-se naturalmente bactérias resistentes. Então, a correta é a letra D, seleção natural agindo sobre elas, como a gente já tinha visto lá na live. Letra E, errada também. 8. Abaixo são apresentadas 3 informações a respeito de um parasita humano. Vamos sair do campo das bactérias e agora entrar um pouquinho mais nos protozoários, né? 1. Tem como hospedeiro intermediário um inseto, certo? A doença causada por esse parasita é adquirida por contato com as fezes do hospedeiro intermediário. Já botei o insetinho aqui para vocês terem uma noção. O parasita instala-se no músculo cardíaco, provocando insuficiência no funcionamento do coração. Esses 3 itens aqui, pessoal, estão relacionados com que protozoário? Letra A, Plasmodium falciparum, e com o mal de Chagas,
Plasmodium não causa mal de Chagas. Aí vocês teriam que entender um pouquinho sobre as doenças causadas por protozoários, tá? Para poder responder essa questão aqui. Letra B. Na verdade, o Plasmodium, ele infecta os eritrócitos, né? As nossas células vermelhas, as nossas hemácias lá do sangue, provocando malária. Claro, também é provocado pela picada de um mosquito, mas não é associado ao mal de Chagas. Letra B. Trypanosoma cruzi com mal de Chagas. Essa é a correta, tá? Essa aqui, a doença do mal de Chagas, ela se enquadra dentro desses 3 quesitos aqui, tá bom? Plasmodium e a malária, tá certo, Plasmodium falciparum é causador da malária, mas ele não atende esses 3 itens aqui, né? Isso aqui é do mal de Chagas, por isso que essa aqui tá errada. A gente tem que se atentar a esses 3 indícios aqui iniciais. Então, a número 8, a letra correta é a letra B. Vamos entender um pouquinho aqui, ó. O hábitat natural do Trypanosoma cruzi é a corrente circulatória, onde permanece nadando no plasma até invadir novas células. Quer dizer, eu me coço, tô lá de noite dormindo, vem o barbeiro para chupar o meu sangue, porque ele é hematófago, se alimenta de sangue, e aí a hora que ele vai chupando o meu sangue, o abdômen dele, ele infla de tal maneira que ele chega a fazer cocôzinho, que ele quer sangue para ele. E aí ele acaba eliminando as fezes quando ele tá ali sugando o nosso sangue. E quando ele tá sugando o nosso sangue e eliminando a sua fezes, é o momento que eu vou lá e coço. Aí no coçar eu boto para dentro do orifício que ele tá ali sugando fezes contaminadas com protozoário. Então é bem assim que eu pego, adquiro mal de Chagas. E aí, claro que o protozoário vai para a corrente sanguínea, vai se instalar no coração e provocar todos aqueles sintomas de mal de Chagas. 9. O reino protista inclui, ou protoctista, como é o novo nome, né? Inclui as algas e os protozoários. Esses organismos, nas classificações mais antigas, eram considerados como pertencentes aos reinos vegetal e animal, respectivamente. A alga era considerada um vegetal, porque era verde, porque fazia fotossíntese, tinha um corpinho mole, enfim. Hoje já sabe-se que a alga não é nada parecida, na verdade, com os vegetais na sua fisiologia. Quando a gente entrar no reino vegetal, eu vou explicar o porquê. Assinale a alternativa que apresenta a justificativa correta para a inclusão desses diferentes protistas no mesmo reino. O reino protista é um reino, pessoal, dos patinhos feios, né? Então, tudo que é esquisito, estranho e não se adequa nem a um vegetal, não é um animal, não é um fungo, não é uma bactéria, eu vou empurrar para esse reino. Então, aqui, coitadinhos, né? Estão todos os seres estranhos, digamos assim. Então, vamos ver aqui, ó, assinale a alternativa que apresenta a justificativa correta para a inclusão desses protistas no mesmo reino, de algas e protozoários. Ambos são simples? São simples. São unicelulares? E aí? Ambos? Alga é unicelular? Não, a alga tem pluricelular também. Os protozoários são unicelulares, mas algas não, então aqui eu já descarto. Letra B. Aqui também seria errado, né? Apresentam células eucarióticas, tudo bem? Nutrição heterotrófica. Na verdade, só uns protozoários, porque as algas são autótrofas, né? Elas fazem fotossíntese, então erradíssima a letra A. Letra B. Ambos são simples na organização morfológica em comparação com plantas e animais, sendo as algas autótrofas e os protozoários heterótrofos. A letra B é a correta. Letra C está errada por quê? Ambos apresentam parede celular. Protozoário não apresenta, então está errada. Letra D está errada por quê? Ambos apresentam parede celular, de novo, só para confundir a cabeça do aluno, né? Por que tem duas? Então quer dizer que se está reforçando, está certo. Erradíssimo, tá? Não existe essa possibilidade. E a letra E está errada também, porque ambos são pluricelulares. Na verdade, só uma classe deles. Aqui tem algumas imagens de protistas, todos unicelulares, ó. E as algas, né? Algumas imagens de algas gigantes aí dos oceanos, enfim. Chegamos na última pergunta, e aí eu trabalho fungo nela. O fermento biológico usado na fabricação de pães, meu Deus, que delícia,
provoca o aumento do volume da massa. Por quê, pessoal? Como que o meu pão cresce? Eu botei lá farinha na bacia, botei farinha, botei um leitinho quentinho, botei açúcar e pinchei lá umas bolinhas. Não é assim que a mãe faz? O que é aquela bolinha, né? O fermento biológico. Por que é fermento biológico e não químico, o royal da vida? Porque o biológico é um ser vivo que eu estou colocando aqui na minha massinha. Um ser vivo chamado levedura, que é um funguinho maravilhoso. Quem não gosta de pão? Dos mais variados tipos. Massa de pizza. Todos produzidos por funguinhos. Essas leveduras, pessoal, aqui, esses fungos unicelulares, chamados Saccharomyces cerevisiae, eles possuem aí um atributo que é comer açúcar. Eles amam comer açúcar. E como a gente sabe que fungo adora lugares quentinhos e úmidos e com açúcarzinho para se alimentar, é lógico que a bacia do meu pão com leitinho quentinho, açúcarzinho e mais outras coisinhas, ele vai amar estar nesse ambiente. É úmido, né? Então é ali que ele vai se alimentar do açúcar da farinha de trigo que eu botei ali dentro. Ele se alimentando desse açúcar, o que vai acontecer quando eu como? Eu só vou comendo? Eu não vou no banheiro de vez em quando para dar uma eliminada aí no negócio? Os fungos, a mesma coisa aqui na bacia. Como assim a mesma coisa, professora? Ora, eles estão comendo açúcar. Se eles estão comendo açúcar, eles vão ter que fazer lá uns cocozinhos, um pipizinho, eliminar uma flatulênciazinha, né, um gásinho aí. E é nesse sentido que faz a massa do pão crescer. É na eliminação de gases provenientes da digestão desses cuticutes aqui que fazem esse pãozinho que eu amo tanto. Então vamos ver, por que há um aumento no volume da massa do pão por consequência da produção de quê? De CO2? Beleza, ele elimina CO2 mesmo, gás carbônico, na sua digestãozinha ali. Mas é CO2 a partir da água acrescentada à massa do pão? Não, não é a partir da água. A água não tem carbono, como é que vai eliminar CO2? A água só tem H e O, então não é CO2. Letra B, CO2 a partir da fermentação do açúcar acrescentado à massa do pão? Com certeza, essa aqui tá certa, porque o açúcar é glicose. Glicose é C6H12O6, então tem carboninho aqui sim, e o processo de digestão das leveduras faz com que o CO2 seja eliminado sim, a partir do consumo do açúcar. Então a 10 é a letra B. Oxigênio não tem nada a ver, nitrogênio também não e nem oxigênio ali. É a letra B. Pessoal, até a próxima!